Aleluia! Quem sente a presença do Senhor neste lugar, mais uma vez, dá uma glória aí. Coisa boa, né? Estou feliz mais uma vez, independente das lutas, independente das tribulações, das dificuldades. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, estava vindo para cá contar um testemunho. Falar, rapaz, o negócio não é fácil não, viu? Estava vindo para cá, tomando banho, se aprontando, todo mundo, tudo certo. Vamos mais cedo para a igreja hoje? Vamos, tudo certinho. Chegando perto da hora de ir para a igreja, parecia que estava tocando aquela música ali. Sabe, irmão? O Daniel dá um grito lá debaixo de casa e fala, papai, mamãe, o que aconteceu? O Daniel pegou o batom. Gente, ele pegou um batom, o Felipe pegou o batom. Mas imagina o que ele fez com o batom. Ele se pintou inteiro de batom, irmão. Inteiro, mas não é inteiro mais ou menos, não. É inteiro. A cabeça, o cabelo, os olhos, o nariz, a bochecha, Rafa, as pernas, a barriga. E não contente, por onde ele passava, a mão dele ficou a marca. Então pegou no sofá, pegou na parede, pegou no chão. Foi uma coisa, tinha acabado de chegar um sofá, faz uns tempinhos que chegou um sofá lá em casa, viu? Sofá de veludo lá, sei lá que material que é aquele. Meu irmão, ele tacou a mão de batom no sofá. Tarcísio, aumenta um pouquinho para mim meu retorno aqui. Gente, é para ver se o cara tá na rocha mesmo, meu irmão. É para testar a paciência do irmão. E vou falar para você, viu? Aí já é difícil, né? Mas como a palavra de Deus ela nos renova, nos ensina, vai nos dando a maturidade, né, que precisamos. Por isso que eu falei para ele, Emily, vamos que vamos, né? Não vamos esmorecer a fronte não, porque a gente estava nervoso. Estava, mas não estamos mais. Passou, né? Por isso que é bom servir a Deus, né? Vem aquele negócio para você perder o domínio próprio. Bate na trave, mas quem está com o Senhor não perde, né? Segura, quer ir além, né? Não é verdade? Tem hora na hora do nervoso. Se você não prestar atenção, você vai além, né, do que pode um servo de Deus ir, né? Mas graças ao Senhor, estamos aqui. Dá vontade de falar assim, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou também. Não vou para a igreja, se vira, liga para alguém pregar, liga, não vou, eu não vou. Às vezes é o que o Lincoln falou, né, semana passada. Às vezes dá uma vontade de falar, sabe de uma coisa, gente? Desculpa, irmão, desculpa, minha irmã, mas hoje o clima aqui ficou pesado. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, né? Os louvores vão, com certeza, tocando, vão, quando a gente vem para a casa do Senhor, por isso que é bom você ter a palavra com você, porque sempre quando você está firme na palavra, o que acontece? Ei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você foi ungido com óleo da alegria. Então, vai ter problema, vai ter coisas para tirar realmente você do foco, vai ter sempre, né? Como sempre falamos aqui. Mas o que importa é você e Deus, como está você com Deus. E hoje a gente tem um tema, gente, tão lindo, né? Algo tremendo que o Senhor colocou em meu coração, fico feliz. Porque a palavra de Deus ela é tão linda e os mistérios de Deus eles vão se desvendando a partir do momento que você vai se entregando na palavra e a cada dia mais você vai entendendo e pedindo a Deus isso, Senhor me ensina, me capacita e me dê essa força. O tema de hoje é esse, vamos lá? Vamos ler juntos? O apego ao que é bom, faltou acento ali, né? O que é bom pode nos privar do que é? O apego ao que é bom pode nos privar do que é melhor. Você poderia dar uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez? Glórias a Deus. Deus é bom. Vamos abrir as Bíblias, por favor, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. À medida que forem achando, por favor, se coloquem de pé, por gentileza. Um dia um pastor perguntou para mim assim, pastor, mas por que você pede toda hora da palavra que o pessoal se coloque de pé? Qual que é a intenção, qual o fundamento? Eu falei, olha, primeiramente, é assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi. Segundo, eu creio que a gente tem que estar em reverência com Deus, eu e Deus, né? Tem muita gente que às vezes levanta, mas não está nem prestando atenção na palavra. Tem às vezes gente que está sentada e está com mais atenção na palavra do que quem está em pé, né? Mas mediante ao que eu aprendi e o que eu acho correto diante do nosso Deus, à medida que nós lermos a palavra,
Se coloca de pé sempre na igreja. Então, o motivo é esse. Um dia te perguntarem, falar, meu pastor aprendeu desse jeito, né? E toda vez que a gente se coloca na frente do nosso Deus, diante da palavra de Deus na igreja, a gente se coloca de pé sim, por respeito a Deus. Ah, mas se eu estou sentado, não respeito Deus? Respeita, mas é eu e Deus. Ah, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornou-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai da glória, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra linda, a qual o Senhor, Pai amado, nos traz hoje, Pai amado, tantas coisas belas, pois o Senhor tem colocado em meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Eu também te agradeço e aproveito para agradecer, sim, por cada irmão e por cada irmã que aqui está. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por trazer cada irmão e cada irmã neste lugar para ouvir essa palavra tão rica e eficaz que edificará as nossas vidas. Obrigado, papai querido, por tudo que o Senhor é. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Dê um lindo glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu meditando nesse tema, porque, por incrível que pareça, Deus primeiro, dessa vez, deu o tema, e depois eu fui meditar na palavra, né? Normalmente é o contrário, né? Você está meditando na palavra, vem o tema, mas desta vez Deus me deu um tema, e eu fui me derramar na palavra de Deus, para entender o que Deus estava me dando, para que nós possamos sair daqui, mais uma vez, edificados e cheios do poder de Deus, amém? Então vamos lá. O apego ao que é bom pode nos privar do que é melhor. Eu falei, Senhor, mas o que é isso? O apego ao que é bom me privar do que é melhor? Se é bom, é bom. E aí que está o nosso engano. Quantas coisas boas, quantas situações talvez confortáveis que estejam e já estiveram diante dos nossos olhos, e muitas das vezes nós ficamos ali estagnados, não querendo o que é melhor. Por exemplo, eu estou numa festa, tem um horário do culto, mas eu estou na festa, é bom, não é bom? Mas eu tenho um compromisso com Deus, não tenho? Eu tenho um compromisso com o que é melhor. Eu estou numa situação na semana, na minha situação confortável, de ver um jogo, de ver alguma coisa que eu goste, de ver um filme, de estar até com a família, mas eu tenho um compromisso com Deus, às 20 horas, todas as quartas-feiras, não tenho? Eu estou já no que é bom, mas Deus tem para mim o que é melhor. E assim é, cada vez mais que você se entrega para o Senhor. Amém? Glória a Deus, entenderam? Amém. Carta aos Hebreus é um livro tremendo. Foi escrito para judeus convertidos, com o propósito de reforçar sua fé em Cristo, encorajá-los a não retornar à sua religião anterior. Ou seja, judeus daquela época ali, corriam grandes riscos de estar vivendo o que viviam, de estar voltando ao judaísmo, de estar enfrentando tudo novamente o que enfrentaram, por causa da luta que existia, por causa das dificuldades que existiam, por causa da perseguição que existia. Ou seja, aquela época, os judeus que estavam ali, os convertidos, eles corriam um grande risco de voltarem ao judaísmo. E o que aconteceu? Aconteceu que o autor da carta aos Hebreus, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Clemente, disseram até que é Priscila, né? Mas ninguém sabe, é desconhecido. Ele fez questão de abordar vários pontos e nos ensinar através da palavra que é escrita neste livro, nesta carta, que é uma pregação na verdade, e tem vários pontos que edificam a nossa vida. Por isso que eu peço a você, preste atenção, que em nome de Jesus,
você sairá daqui edificado com tudo que Deus tem para falar para você. Amém? Você crê nisso? E eu meditando no livro inteiro, nos 13 capítulos da carta aos Hebreus, a carta começa dizendo assim, dizendo que Deus é supremo, dizendo que o Senhor Jesus é supremo a tudo, aos anjos, a Moisés e a todos, já dizendo a eles, dizendo assim, olha, por mais que vocês tentem voltar, não façam isso, porque hoje vocês conhecem um Jesus verdadeiro. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Nós conhecemos Jesus Cristo, mas muitas situações nos levam a correr os riscos para voltar para aquele antigo homem, para aquela antiga mulher, viver os velhos costumes, né? Basta você não estar firme. O cara que não está firme, a mulher que não está firme, o que acontece? O risco é grande de voltar a ser o que era. Por isso que a gente vai aprender hoje vários pontos que vão nos ensinar. Eu gostaria que você meditasse comigo em cada detalhe da palavra. Amém? Então esteja com a sua Bíblia aberta, porque agora nós vamos lá no capítulo 2, o capítulo 1 dá a introdução dizendo já que há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio de Jesus Cristo, amém? Olha só o que estava dizendo aquele povo lá, dizendo, olha, meu irmão, vocês aí, não voltem aos velhos costumes, não voltem à maneira que você andava, não fale palavras que você falava, palavras torpes, palavrões, não ande mais daquele jeito, porque antes, você vivia nas leis antigas, mas agora, você serve um Jesus maravilhoso, você tem a oportunidade, e você está lutando pela sua salvação. E naquele tempo o que acontece? Os judeus, eles estavam vivendo um certo medo, porque a perseguição aos judeus que se convertiam, era muito grande, ou seja, os convertidos estavam sofrendo por isso, relata-se, até que houve mortes, houve perseguição, ou seja, imagina um judeu que tinha o seu comércio, ou que trabalhava em algum lugar, e o seu patrão, por exemplo, era um judeu que não havia se convertido, e ele estava convertido, trabalhando naquele lugar, havia grande risco de perseguição, dele perder o emprego, de perder tudo, ou seja, eles viviam uma situação delicada, mas mesmo assim, Deus dizia, não me abandone, não vire as costas, porque parece bom voltar, mas eu tenho para vocês o que é melhor. Parece bom ficar em casa, mas eu tenho para vocês o que é melhor. Parece bom ficar só dentro da igreja, mas lá fora tem coisas que é melhor para nós fazermos, e evangelizar, missões, tudo que Deus tem colocado neste lugar. Amém? Então por isso você está aqui hoje, para se fortalecer. Obrigado pelo casal que nos visita, viu? Sejam bem-vindos mais uma vez, é bom estar com vocês. Então vamos lá no capítulo 2, aumenta o pianinho. Capítulo 2, quem foi comigo aí? Diga amém. Amém. E eu pontuei alguns pontos, 4 pontos dentro do livro, dentro da carta aos Hebreus, que vai nos ensinar algumas coisas, mas eu preciso que você preste atenção, tá bom? E que você vá comigo, conforme eu vou pedir e te orientar para você ir. Eu vou te dizer no capítulo, versículo, como você está acostumado, e nós vamos entender o que a palavra de Deus tem para nos falar hoje. Capítulo 2 diz assim, verso 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É preciso, olha o mistério de Deus aí, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que acontece com a gente é assim, quando a gente não presta atenção, por exemplo, na palavra, você já prestou atenção assim, tipo, deixa eu esclarecer isso para você, deixa eu colocar um exemplo. Se nós perguntarmos aqui para você, qual foi a pregação do pastor Lincoln na quarta-feira? Começo, meio e fim. Será que todos nós saberemos? Se eu falar da pregação de domingo passado, será que todos nós saberemos? Melhor, se eu falar de 2 semanas atrás, será que eu e você lembramos? Está entendendo? Por isso que a palavra de Deus, ela vem nos ensinar hoje, mais uma vez dizendo assim, ó,
Por isso é preciso que você preste atenção. Porque não basta você estar aqui de corpo presente, né? Mas eu estou aqui, amém, pastor. Não. Você tem que estar aqui e presta atenção, se derrama na palavra, fala, eu não vou tirar meu foco, eu estou firme, eu quero aprender. Saia de casa já pedindo isso para Deus. Fala, Senhor, eu quero sair da minha casa, eu quero sentar naquele banco da igreja hoje, e eu quero prestar atenção do começo ao fim da palavra, porque Deus tem dado cada presentão para a gente, igreja. Deus tem dado cada presente para a gente, e a cada dia é mencionado, que nós precisamos é da palavra, amém? Nós precisamos da palavra, para você se tornar melhor sim, em cada aspecto da sua vida, em cada setor da tua vida, e eu venho aprendendo isso, com o meu testemunho que eu contei agora. Se fosse um tempo atrás, igreja, o negócio já está mais estreito, não é assim? Talvez se o carro da diaconisa, se ela não estivesse na presença do Senhor, ela já ia ficar nervosa, já ia brigar com o Ricardo já ia brigar com ela, já ia parar no meio, não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado com cada detalhe do que nós estamos vivendo e como estamos vivendo. Estou na igreja, como eu estou na igreja? Como eu estou vivendo na igreja? Eu ando prestando atenção assim como a palavra me diz? Então olha que legal, por isso é preciso prestarmos atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza, e de toda transgressão e de toda desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando aqui aos judeus o seguinte: presta atenção, e não negligencie a palavra de Deus, a palavra da salvação para a tua vida. Porque como que você quer negligenciar a sua salvação? Para nós alcançarmos a nossa salvação, nós estamos numa caminhada, concorda? Amém? Glória a Deus. Eu creio que eu já estou salvo, em nome de Jesus, e você também, em nome de Jesus, né? Tem gente que fala assim, não, estou lutando para ser salvo. Não, você está salvo, vai ser salvo em nome de Jesus, repreende esse mal aí, deixa esse mal entrar na tua mente, não. E hoje o que Deus vai fazer aqui é isso, se você permitir, é que você limpe aí a tua mente, purificar a tua mente, de vários detalhezinhos aí, que às vezes vem bloqueando você, amém? Então a primeira coisa, você já prestou atenção nisso? Que é necessário prestar atenção exatamente no que você está ouvindo, de uma forma que você nunca prestou? É necessário. Pode ver, quando você presta atenção, aquela palavra fica para você, e você usa até para outras pessoas, verdade? Quando você presta atenção em alguns textos bíblicos colocados aqui no altar, e vai direto para você, você fala, caramba, guardei, exatamente isso eu precisava ouvir, porque eu preciso também abençoar uma vida, não é assim? Então quando eu venho na igreja e não presto atenção, e quando eu não estou prestando atenção na minha caminhada com Deus, eu estou negligenciando a minha salvação. Está entendendo o que a palavra está ensinando? Então vamos prestar atenção para não negligenciar a nossa salvação. Peguei um exemplo bíblico, em cada tópico de hoje, os 4 pontos, nós temos um exemplo do Antigo Testamento, amém? Então por isso você precisa prestar muita atenção. O primeiro exemplo, peguei lá em Josué capítulo 2, versículo 10, a historinha de Raabe. Não precisa abrir, a história de Raabe. Quem lembra de Raabe aqui? Da meretriz Raabe, da prostituta Raabe, né? 2 espias foram indicados, foram solicitados por Josué, para que fossem espiar, aonde? Jeri, e lá encontraram um lugar, que morava Raabe. Entraram na casa de Raabe, se esconderam, porque souberam que eles estavam ali, mandaram buscar eles, mas Raabe escondeu eles, e Raabe disse a eles assim: eu prestei atenção quando me falaram do Deus de vocês, eu prestei atenção de um Deus que está vindo aqui em Jericó, e eu quero esse Deus para mim. Então não importa a posição que eu estou, não importa como eu estou, importa que tem um Deus maravilhoso que quer nos salvar a cada dia, tem um Deus que quer mudar a nossa história todo o tempo, tem um Deus que fala, não importa como você entrou, não importa como você está, eu quero transformar a tua vida. E foi transformado, porque Raabe deu atenção ao que ouviu, que estava pertinho ali, um exército,
enviado por Deus. E sabe o interessante, Fábio? Evangelista Fábio, não só Raabe foi salva, foi salva Raabe e a sua família, devido à sua atitude com Deus. Por isso que a sua atitude com Deus é importante para as pessoas que te cercam. De uma vez por todas a gente precisa entender isso. Calma aí, a minha atitude com Deus faz toda a diferença para minha esposa. A minha atitude com Deus faz toda a diferença na minha família, ao meu redor. O que adianta? Eu venho na igreja, não presto atenção na palavra, não presto atenção em como eu ando com Deus, eu negligencio a minha salvação e a minha caminhada, e aí lá fora eu viro motivo de zombaria. O que foi pregado? O que foi falado? O que você está aprendendo? Como que você está andando? É assim que é. Então são pontos que vamos aprender aqui, que não nos permite voltar àquele velho homem, àquela velha mulher, aos velhos costumes. Quantas vezes os velhos costumes vêm batendo na nossa porta falando: volta lá, né? Volta a ser aquele cara que você era, só um pouquinho, dá uma passadinha lá, toma um negocinho, o que tem? Fuma um negocinho ali, o que tem? Dá uma mentirinha ali, está tudo certo. Não é assim? Se afasta de Deus, não precisa ir tanto assim. Você está indo muito, hein? Você está indo muito na igreja, não precisa de tanto ir na igreja desse jeito, vai menos. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinar hoje. Então o primeiro ponto, é preciso prestar maior atenção ao que temos ouvido. Diga ao irmão que está do seu lado: vamos prestar atenção em tudo que Deus tem nos falado. Olha só o que você está falando para o irmão, hein? Vamos prestar maior atenção em tudo que Deus tem nos falado. E como que Deus tem nos falado? Só através da palavra? Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente orando, só a gente quer falar. Vou conversar com Deus, mas só a gente fala. É a conversa de uma pessoa só, né? Só você fala com Deus, e você não dá um tempo para Deus falar com você. Você já fez isso? Fala: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo em sonho, fala comigo através da palavra, fala comigo através de um irmão. Fala comigo. E às vezes nós queremos: pai, não sei o que lá, pai. E Deus está falando: tá bom, eu já entendi tudo. Agora deixa eu falar um pouquinho com você, mas presta atenção quando eu falo. O problema é que às vezes Deus está falando para você, eu estou falando com você, e você não presta atenção, você só me pede. Você só dobra o seu joelho aí, tudo bem, mas você vem me pedir, e agradecer, já entendi tudo. Mas deixa eu falar com você algumas coisas. Deixa eu te contar umas coisinhas. E Deus está falando hoje: deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você, mas presta atenção, abra os teus ouvidos, para você poder praticar. Está entendendo? A Raabe, ela deu atenção. Ela falou: eu não quero mais correr o risco, eu não quero ser mais uma prostituta, eu não quero mais viver assim. Para a sociedade ela não tinha mais valor de nada. E muitas vezes é assim, quando as pessoas lá fora não têm mais valor para ninguém, tem um Deus maravilhoso que fala: para mim ainda você tem valor, porque você tem vida. Talvez as pessoas olhem para você e falem: você vai mais uma vez na igreja, faz isso ou faz aquilo, ficam te rotulando. Mas você sabe o que você está vindo buscar, você sabe o que você está vindo aprender, você sabe que você quer mudança a cada dia para você e para a tua família. Então não desista. Talvez você saiba disso, o que talvez está atrapalhando é que você não sabe o meio, e é o que Deus está te falando hoje. Então a primeira coisa, guarda aí na sua agenda, capítulo 2 de Hebreus, verso 1, é preciso prestar maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Quando você presta atenção, e sai daqui cheio disso, quando vem o primeiro desafio lá fora, a primeira tentação lá fora, você está pronto. Quando vem a primeira pancada, você fala: ai, eu ouvi isso na igreja. Quando vem o primeiro desafio, a primeira dúvida, a primeira tentação que vai bater na sua porta para te tirar de Deus, você vai falar: não, estou ligeiro porque Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, eu prestei atenção no que Deus me falou.
Estão entendendo? Porque a semana vai ser de desafios. Amém? Como foi semana passada. Isso não é profecia não, gente. É a verdade. A semana vai ser de desafios. O crente que não tem desafio, irmão, na boa, você tem um desafio todo dia. Você fala, não, minha vida está uma beleza, pastor, não tem um desafio. Tem sim, tem um desafio de ganhar uma alma para Jesus todos os dias. Todo dia. Eu saio com esse propósito da minha casa. Eu falo, quero ganhar uma alma para Jesus todo dia. Todo dia eu quero, Pai, me usa para falar. Pai, tira a vergonha. Porque se a gente fica envergonhado, não fica? Mas às vezes Deus mostra exatamente a pessoa que você tem que ir, não mostra? Fala assim, fala com ela de mim, fala. Por isso que Deus está falando hoje, a partir do momento que você presta atenção na palavra e guarda isso para você, você não está negligenciando a tua salvação, e nem a dos outros. Olha que benção, dê essa oportunidade para você, amém? Segundo ponto, vamos lá, capítulo 3, versículo 8, coisa linda. Quem achou, diga amém. Não endureçam o coração. Não endureçam. Seria sacanagem eu perguntar se alguém tem um coração duro aqui, porque todo mundo, ninguém ia levantar a mão. Mas eu vou falar assim, Deus conhece você. Se você entrou aqui com um coração duro, se você permitir prestar atenção nessa palavra do que Deus tem te falado, entender cada tópico aqui do que Deus nos trouxe hoje, você vai sair com o coração aqui, meu irmão, derretendo na presença do Senhor. Eu creio nisso. Então por isso que Deus vai nos ensinando, irmão Rafael, a cada dia, que os desafios existem, que as lutas existem, que tudo na nossa vida tem um propósito, tem um porquê. E eu vou aprendendo, se eu estou preparado, eu consigo passar de uma forma que agrada o meu Deus. Se eu não estou preparado, eu vou causando problemas, vou deixando problemas, vou deixando situações contrárias, vou me magoando e magoando, não é assim? E aí eu endureço o meu coração. Então ele diz assim ao povo, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam. Glória a Deus. Como tem gente com o coração duro, ou com facilidades para endurecer o seu coração. A palavra de Deus aqui, ele dá uma advertência contra a incredulidade. Ele diz lá o povo de Israel. Então aqui o exemplo do Antigo Testamento é referente ao povo de Israel, que andou 40 anos ali, reclamando, murmurando, questionando, e numa incredulidade só. Estão entendendo? Por isso havia ali coração duro. Deus falava e os corações se endureciam. Deus estava mostrando, caía maná do céu e os corações se endureciam. Dá uma cutucada na irmã aqui, Jéssica, cutuca a Dani ali, faz assim, oi Dani. Glória a Deus. Ó, então para o nosso coração não se endurecer, o que precisamos fazer? Ser fiéis a cada dia ao nosso Deus, em atitude, em postura, em dedicação, em renúncia. Fala, não, se Deus está me falando, eu não vou endurecer meu coração, contra o irmão, contra a irmã, e a cada dia isso nós somos colocados à prova também, para que o nosso coração seja endurecido com uma situação contrária. A situação é contrária, meu coração se endurece, eu não quero nem olhar para a cara dele, eu não quero nem olhar para a cara dela. E aquilo, se eu deixar, aquela ira, se ela permanecer, ela se torna pecado. Você pode se irar, o que você não pode é permanecer na ira. Eu me irritei, estou irritado com ele, estou irritado com ela, estou irritado com meu amigo, estou irritado com a situação, mas não endureça seu coração, porque você é um servo de Deus. Não endureça seu coração, porque você é uma serva de Deus. E Deus vai te ensinando, Deus vai falando, ei, mais um ponto para você não voltar aquele velho homem, aquela velha mulher, é não endurecer seu coração. Não endureça.
E quando vir algo, quando vir flechas para que você endureça seu coração, fala: opa, tem seta aí. Tem seta aí. E aí você começa a olhar com olhos espirituais. E fala: caramba, meu coração endureceu. Não era para eu agir dessa forma com o irmão. Não era para eu agir dessa forma com a irmã. Não era para eu ter saído, do meu domínio próprio. E magoado e continuando magoando as pessoas. Em atitudes, em gestos. Porque eu endureci meu coração. E aí eu voltei a estaca zero. Aí tudo que eu caminhei, eu voltei. E é essa advertência que Deus traz aos hebreus. A carta tem esse fundamento, é uma pregação escrita, com vários pontos de advertência, que fala para os hebreus assim, para os judeus: apliquem na sua vida. Apliquem na tua vida para que você entenda de uma vez por todas e viva melhor. Para que você não caia nas ciladas. Para que você não volte aos velhos costumes. Se eu quero progredir com Deus, eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso entender o que Deus está me falando. E Deus está me falando para eu não endurecer meu coração. E para eu prestar atenção em tudo que Ele está me dizendo. Amém? No versículo 12 ele diz assim, capítulo 3, versículo 12, vamos comigo, senão você não vai entender. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Olha só que forte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha só. Está falando, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês continuarem com o coração duro, o seu coração vai ser perverso e vai ser incrédulo. Está entendendo o perigo? O coração endureceu. A próxima etapa é que seu coração seja perverso e seja incrédulo. Ou seja, você não vai mais crer como você cria. Você não vai mais ter a mesma fé. Porque o seu coração está duro. Ficou difícil o entendimento. Eu não quero entender mais nada. Esse negócio aí de crente, estou fora. Esse negócio de amar um ao outro, eu não quero mais saber. Ou seja, o seu coração endureceu. Você na verdade não está se baseando na palavra, você está se baseando no que você acha. E Deus está me ensinando e te ensinando hoje, falando: ei, cuidado quando o seu coração se endurece, porque o próximo passo é que o seu coração se torne perverso e incrédulo. E o próximo passo é que te afaste do Deus vivo. Pode analisar as pessoas que se afastam da presença de Deus. Endurece o coração, fica com o coração perverso porque começa a falar coisas que não deve. O coração fica incrédulo porque perde a fé que tinha. E a próxima etapa é se afastar do Deus vivo. Estão entendendo? E aí quando se afasta do Deus vivo, lascou, irmão. Lascou. Voltou geral. E Deus está falando para mim e para você hoje: vigia. Vigia, porque agora você está sabendo. Talvez coisas que você não sabia quando vinha aquele negócio e permanecia aquele negócio dentro de você. Não endureça seu coração a ponto de permanecer nisso. Veio, vai orar. Veio, pede ajuda. Endureceu o coração, como alguns irmãos aqui já fizeram várias vezes. Me procuraram e falaram: pastor, a situação está assim, 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 meu coração se endureceu. Coisa linda isso. Porque aí você entende, meu irmão, que estão crescendo, estão amadurecendo, estão entendendo. Então, segundo ponto, guarda aí na sua agenda também: não endurecer o coração. Porque se permanecer com o coração duro, ele se torna perverso e incrédulo, e te afasta da presença de Deus. Qual o antídoto, qual o remédio para isso, pastor? Como fazer quando isso acontece comigo? Porque vira e mexe isso acontece. Lá em casa, quando a situação fica preta, fica difícil, eu não consigo perdoar logo. Eu fico com o coração ali, ó. Eu não consigo liberar perdão. Depois de alguns instantes, não. Eu quero permanecer na briga. Eu quero ir para o pau. Quantas pessoas são assim aqui? Pode ser sincero, é com Deus, não é com o pastor, não. Quantas pessoas são assim? Há uma cilada espiritual aí na tua vida. Deixa eu explicar para você. Vocês tem como aumentar meu retorno? Está dando umas falhadas, irmão. Obrigado.
desculpa o perfeccionismo, é que para Deus a gente tem que buscar sempre fazer com excelência, não é verdade? Então o que acontece? Quando a gente está endurecendo o coração e permanece nisso, há uma cilada espiritual aí tão grande. Porque qual o resultado final de um coração duro? Te afastar de Deus vivo, te afastar da presença de Deus. Se seu coração endurecer a ponto de você se afastar de Deus, o objetivo disso foi alcançado. Pode olhar as pessoas que permanecem com o coração duro, de repente essa pessoa é você. Você não tem vontade de pegar a Bíblia, você não tem vontade de meditar no texto, você não tem vontade de evangelizar mais, você não tem vontade de sair para a rua e fazendo a diferença. É mentira o que eu estou falando aqui? Porque o nosso coração se endureceu. E se eu permaneço, eu caio na cilada espiritual. E aí quando eu for ver, eu estou longe da casa de Deus, eu estou longe da presença de Deus, eu não estou andando com Deus. Mas sabe, olha só, Deus dá advertência, não dá? Mas Deus explica como devemos fazer. Vamos comigo, no versículo 13. Olha só, ele está falando se você endurecer o coração, como o risco que você corre, amém? Mas no versículo 13, olha só o que a palavra nos ensina. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha lá, vou ler de novo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Meu irmão um dia veio me procurar e falou: pastor, a minha situação em casa está difícil, que não sei o que lá, meu pai não sei o que lá, a situação está complicada. Eu falei: filha, vem cá. Deus falou na hora, o Espírito Santo já falou: é isso. Pega na mão dele essa noite. Olha no olho dele. E fala assim: eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar pela tua vida. Porque esse coração duro não vai mais permanecer duro. Porque a palavra de Deus está me ensinando assim: ei, eu preciso encorajar o meu irmão. Está entendendo? Eu preciso encorajar você. Por isso que mais uma vez Deus me colocou aqui para te encorajar, para falar: vai, viva o melhor de Deus, sem conversa, sem caô, papo reto, irmão, palavra. E quando a minha situação está difícil lá em casa, quando o meu casamento parece que vai acabar, quando o meu relacionamento não está bom, procure conversar com Deus sempre, ouvir a Deus, prestar atenção no que Ele te fala, porque Ele vai te falar, prestar atenção, não deixar o coração endurecer, permanecer na fé, e falar: agora eu tenho força para encorajar você, agora eu estou entendendo que são passos, é um processo, eu prestei atenção, eu não endureci mais meu coração, e agora eu posso encorajar minha esposa, eu posso encorajar meu irmão a evangelizar, eu posso encorajar a igreja, eu posso encorajar o meu casamento, eu posso mudar a história, porque eu estou entendendo. O problema é que quando o coração de um se endurece, a tendência, estou falando de casamento, hein? A tendência do outro é endurecer também, se não tiver sabedoria, né? Na discussão hoje de casa, vou dar um exemplo. Sai daqui, eu falei para Dani, sai da minha frente, porque gente, eu tinha acabado de sair do banho, estava pronto quase, veio o Felipe, todo de vermelho, parecia o Patati Patatá borrado, todo vermelho, a cara, o olho, irmão, o cabelo, dentro da cabeça, aqui, assim, dentro da cabeça não, né, no couro cabeludo. Eu falei: mas eu tomei banho agora, quase 5 horas da tarde, a gente que vai fazer o louvor, eu e a Emily ficamos a tarde inteira ensaiando, preparando a palavra, preparando o texto. Falei: mas é um ataque. Depois que eu caí em si, que veio a sua ira, falei: opa, tem uma cilada aí, tem uma cilada, porque essa palavra que Deus deu hoje, é para mudar exatamente isso, está entendendo?
é para mudar exatamente isso, é para trazer para a igreja exatamente isso. E eu falei, olha só, que coisa. Mas só entende quem é espiritual, quem está buscando, quem está entendendo, entendeu? Quem está prestando atenção. Então, o segundo ponto é esse. Porque a palavra de Deus ensina que encorajar uns aos outros durante todos os dias e durante o tempo que se chama hoje. Olha só, eu não vou te encorajar amanhã, vou te encorajar agora. Eu não vou falar de Jesus para você amanhã, eu vou falar agora. É um outro erro do crente. Amanhã eu ligo para ela. Se Deus falou para você, é agora. Amanhã eu resolvo com a minha esposa. E Deus está falando, é agora. E aí o cara vai, toma uma atitude que não é para tomar, dá brecha para o diabo, acontece uma desgraça, aí vai falar, ai, por que aconteceu comigo isso? Deu a brecha, vacilão, não é assim? Então, errou, retorna, opa, beleza? E encoraja o teu irmão agora, hoje, porque senão, meu irmão, você não está entendendo nada. Então encorajar um ao outro todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido. Está entendendo onde vai chegar a palavra? Diz assim, é todo dia, ajuda ele, abençoa ele, vai lá dar força para ele, faz o humor dele se levantar. Mas tem crente que faz questão de olhar o problema do irmão e falar, você tem problema nisso. Pega na ferida e joga a ferida, põe para baixo ainda, irmão. Quantos e quantos casos aparecem? Sabe que o irmão ou que a irmã tem um problema, uma dificuldade naquilo, vai e fala também, né? Seu problema é esse. Isso é fácil, irmão. O que a palavra está nos ensinando é falar, ei, seja inteligente. Encoraje essa pessoa, para ela permanecer firme na fé. Encoraja, fale a verdade. Trate com amor, amém? Glória a Deus, vamos para o ponto 3. Essa é tremenda, gente. Capítulo 4, versículo 13. Olha aí, diácono Silas, coisa linda do Senhor. Olha, irmão Bruno, onde Deus vai nos levar agora. Presta atenção, amados irmãos em Cristo Jesus. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Vou ler. Amém? Todos acharam? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Tremendo, aplauda ao Senhor porque Deus é bom. Oh glória! Coisa linda. Olha que tremendo que Deus nos mostra hoje. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, irmã. Olha só que lindo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aí que está a questão. Agora vamos comigo, rapidinho, em 2 Samuel, capítulo 11. Mais um exemplo bíblico do Antigo Testamento, assim como, né, colocamos que íamos expor no começo da mensagem. Glória a Deus, obrigado. Te amo, viu? Depois você vai ganhar um beijo, viu?
Vamos no capítulo 11, verso 1. Amém? Todo mundo achou? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba ou Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Davi se desespera, e todo mundo conhece esse texto, eu creio. Davi bate o olho e fala: nossa, e agora? O que eu faço? Davi já havia vencido Golias, Davi já era rei, Davi era todo poderoso, Davi já não era mais aquele menininho, aquele pastor de ovelhas apenas, ou aquele que tocava a harpa. Davi já era rei, tinha poder. Davi já tinha vencido várias e várias batalhas, tinha os seus oficiais ao seu dispor, mandava e desmandava, era um escolhido de Deus, um ungido. Mas ali Davi errou. Davi foi lá e se deitou com a mulher de um oficial seu. E ele tentou esconder isso. Porque falou: Urias vai descobrir. E quando Urias voltou, Davi tentou armar uma situação, dizendo assim: Urias, é o seguinte, vai deitar na sua casa, sua esposa deve estar com saudade de você, passe essa noite com ela. Porque na cabeça de Davi teve o quê? Ele vai se deitar, ele está com saudade, estava na guerra, um homem na guerra, todo, com saudade da sua esposa, vai se deitar com ela, vai ter a relação, e aí automaticamente, está tudo certo. E olha só que tremendo. Olha lá, vamos comigo para ficar bem claro. Vamos comigo a partir do versículo 6. De onde paramos? Em face disso, mandou esta mensagem a Joabe. Joabe era o chefe ali, tá bom? Da guarda. Então envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Primeira tomada na lata de Davi. Primeiro puxão de orelha já veio, dizendo: você errou e não tem conversa. Você vai pagar por isso. Não tem nada que fique escondido de Deus. E quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Olha a resposta de um homem fiel. Olha a resposta de Urias. Presta atenção aqui, igreja. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel, estou no versículo 11 do capítulo 11. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Um homem fiel ao rei. Ele disse assim: eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel a você, eu jamais faria um negócio desse e vou deixar meus irmãos lá morrendo. Eu não consigo dormir com ninguém, eu preciso voltar para lá. E aí Davi arma uma emboscada e fala para Joabe: Joabe, coloca ele na linha de frente, coloca ele, por mais que a gente esteja ganhando tudo aí. Joabe já sabia onde era o ponto forte dos inimigos e falou: você vai ali na frente da batalha. Matou Urias. E aonde vem a revelação? Aonde vem o mistério? Onde é desvendado o mistério? Vamos comigo no capítulo 12. Vamos lá.
Olha que tremendo que Deus está nos mostrando hoje. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, presta atenção, a igreja que é forte: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã disse a Davi: este homem é você, que destruiu uma família. Davi, este homem é você. Voltando a Hebreus, nós precisamos prestar atenção em cada passo que damos, em cada pensamento. Por isso que eu disse no começo da mensagem, Deus hoje, se você permitir, Ele vai te ensinar como você purificar a sua mente, para você não voltar mais com velhos costumes. Então olha só, Ele está dizendo que nada fica oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto. Sabe por quê, igreja? Vai chegar um dia que nós precisamos prestar conta de cada atitude nossa aqui na terra. É a palavra dele. Então ele está aqui edificando, fortalecendo, encorajando os judeus, aqueles que estavam vivendo aquela opressão toda, para não desistirem de Jesus. E a mesma coisa que Deus tem falado todos os dias para nós: não desista de Jesus por causa de problemas, por causa de desafios, por causa de perseguições, ou por causa dos seus próprios pecados. Mas entenda de uma vez por todas, que tem um Deus, que deu o que Ele tinha de melhor, por mim e por você. Aumenta um pouco aqui. Acho que a pilha está acabando, ele vai baixando. Tem esse Deus, que nos deu Jesus. E fala: por que ainda o meu povo continua na desobediência? Por que o meu povo ainda não está entendendo, depois de tantas mensagens, tantas palavras? Porque o povo cristão, porque o povo evangélico quer viver o show, quer viver o para lá e para cá, mas não quer viver a palavra. Por quê? Eu me pergunto isso todo dia, converso muito com Deus, falo para Deus: me dê esse ensinamento, me dê esse ensinamento, Pai, para que eu possa levar as boas novas, sim, mas que eu também seja um homem usado pelo Senhor em todo detalhe espiritual, para que eu possa encorajar o meu irmão, que ele possa ver em mim a luz de Cristo brilhar mesmo. As pessoas não querem viver mais a palavra, irmão. Viver a palavra é algo difícil, porque tem que ter compromisso. Viver a palavra de Deus é algo difícil, porque tem que ter renúncia. E viver a palavra de Deus é difícil, sabe por quê? Porque tudo é exposto. Tua vida é exposta. Não tem como. Tem irmão que me procurou e falou assim: eu não gosto desse negócio de Facebook, não, porque a nossa vida fica exposta, rapaz. Eu falei: é mesmo, rapaz? Eu falei: eu já penso ao contrário. Ele falou: mas como assim? Eu penso ao contrário. Cada um tem o seu tipo de pensamento, eu respeito o seu, mas agora você quer ouvir o meu? Quero. Eu falei: meu irmão, torna exposta se você deixar que ela se torne exposta. Mas a partir do momento que você usa o que tem de tecnologia hoje para poder abençoar vidas, para poder falar: olha, através daquela vida ali eu conheci Jesus Cristo, através daquele testemunho ali eu vi a diferença, sem ataque, sem nada disso. Até brinquei com minha irmã esses dias, fiquei preocupado.
Porque o que acontece? Nós precisamos vigiar até o que nós postamos, sim. Tudo. Porque senão vai ser igual um dia lá Davi, achando que era o cara, sabia tudo. Esses dias mesmo, um amigo foi revelado, né? Deus permitiu que a gente soubesse disso. A gente ficou sabendo que ele, na verdade, quase o casamento dele acabou. Que a gente ficou sabendo que no Facebook, ele usava o Facebook para ficar de conversa com mulher. O que aconteceu? Um homem de Deus fazendo isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Davi? Você vai ficar escondendo de todo mundo que a mulher engravidou? Não tem jeito não, filho, já foi. Aí um homem de Deus lá teclando com a mulher. Adivinha? Deus expôs tudo. E aí? É eu que... a culpa é do Facebook, é da empresa? Não, a culpa é sua. A culpa não é dos outros. Deus está sempre, a cada dia, nos dando o privilégio de falar: ei, a minha palavra está aí. Eu já fiz o meu melhor. Você vive pela graça. Se você tem vida hoje, se eu tenho vida hoje, é pela graça de Deus. Então, para finalizar e concluir a mensagem, o quarto ponto. E esse é tremendo, igreja. Esse é para você guardar e praticar em cada detalhe. Só vou recapitular o primeiro. Quem lembra do primeiro ponto? Prestamos atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Segundo, não endurecer o nosso coração para que não passe do ponto. Terceiro, tudo é exposto por Deus. Quarto, vamos lá, capítulo 6, para finalizar a mensagem, já vou para a parte de concluir a mensagem que Deus nos deu. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo interno. Assim faremos, se Deus o permitir. Primeiro, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eu creio que se você está aqui, e a maioria já está aqui há algum tempo conosco, você já deve ter uma maturidade espiritual. Amém? Mas se você não se sente assim, comece hoje a buscar isso. É isso que a carta diz aos judeus, dizendo: ei, Hebreus, presta atenção. Olha no capítulo 5, versículo 11, o que diz a palavra. Vamos comigo, volta um pouquinho aí. Quanto a isso, temos que dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ele está dizendo: eu tenho que bater na mesma tecla toda hora. Eu tenho que voltar a mensagens que não preciso mais voltar para vocês. Eu não preciso mais falar isso para vocês. Eu não precisaria mais dizer. É o que está dizendo a mensagem na carta. Ele está dizendo: embora a esta altura já devessem ser mestres. Olha só que lindo. Sabe o que acontece? A cada dia que nós temos de vida, presta atenção nisso, a cada dia que nós temos de vida, se eu fazer uma análise, e colocar assim, fazer uma análise da minha vida, e falar do tempo que eu sou cristão, todos os dias da minha vida, quanto tempo eu tenho me dedicado ao conhecimento da palavra, está entendendo? É mais ou menos isso que ele está colocando. Ele está falando assim: nesse tempo todo que você tem de crente, esse tempo todo que você tem de conversão, porque tem coisas ainda que você não sabe, porque tem coisas ainda que eu tenho que ficar te ensinando, está entendendo? Então é tão lindo isso, que ele está falando: ei, só depende de você.
Judeus, não liguem para essa perseguição. Olhe para o que você está aprendendo, e aqueles que ainda não aprenderam por quê? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o tempo que a gente tem aqui de vida não pode ser perdido com coisas que massageiam a minha carne, mas eu tenho que buscar as coisas que edificam a minha vida espiritual, que alimentam a minha alma, que me dão força a cada dia, para eu me tornar um homem espiritual e ser imitador de Cristo. Então, se a gente prestar atenção em tudo que Deus falou aqui hoje, analisa a sua vida, analisa a sua vida daqui para frente, vê se esses 4 pontos estão fazendo parte da sua rotina de vida. Se não tiverem, abra um olho, porque talvez a mensagem da próxima semana você não entenda tanto. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Ei, eu tenho que ficar, olha só, eu vou continuar porque é forte, olha só. Ele está dizendo assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, eu estou no capítulo 11, versículo 12, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ele está falando, vocês ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que Deus quer fazer com você, então o 4º ponto é esse: tornar você apto para discernir o que é bom e o que não é bom, espiritualmente falando. Não carne, espiritual. Tá bom? Então Deus quer a cada dia nos ensinar, nos abençoar. Então o 4º ponto é que você aprenda a discernir, como um homem maduro, como uma mulher madura, as coisas espirituais. Que aí você vai entender realmente o que é bom e o que não é bom. Como agir diante de uma situação mal, como agir de uma situação boa. Então a cada detalhe na caminhada com Cristo a gente vai aprendendo. Mas eu preciso querer isso para mim. E não ficar ligando para pequenas coisinhas que eu vou me apegando, né? É porque o irmão disse isso, porque a irmã fez aquilo, porque isso aconteceu aqui, mas isso aconteceu ali, e as coisas de Deus vão ficando para lá. Não. Maturidade espiritual é você jamais abandonar as coisas que Deus tem te dado. Os projetos que Deus colocou na tua vida, vai até o fim, igreja, presta atenção. Se Deus colocou projeto para você ministerial e espiritual, jamais larguem os projetos de Deus pela metade. Jamais. Peguem e terminem. Escutem o que o amigo de vocês está dizendo. Isso é para o bem de cada um de nós, amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. E para concluir a mensagem, vem um apelo à perseverança, que está no capítulo 10, não precisam abrir. A palavra de Deus nos ensina que não devemos deixar de nos reunir como igreja, independente da luta que enfrentamos. Ele está dizendo, judeus, hebreus, independente da luta que vocês estão enfrentando, não deixe de se reunir como igreja, e quando vocês estiverem na igreja, alegrem-se. Está entendendo? Porque aquele povo vivia essa luta toda e não sabia o que fazer. Então vem essa pregação que a carta aos hebreus: medita em casa, lê versículo por versículo e fala, nossa, você vai ver as coisas tremendas que Deus vai te mostrar. Talvez você nunca tenha lido inteira, talvez você nunca tenha meditado nisso, em cada detalhe. Talvez você já tenha tantos anos de evangelho, mas você nunca parou na carta para falar, de onde vem essa carta, como veio essa carta, para quem que foi essa carta, o que isso significa na minha vida. Está entendendo? Coisa linda que Deus mostrou hoje. Então vem um apelo à perseverança, dizendo assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando, igreja. Quem crê nisso? Se Ele está voltando, eu quero ver cada rostinho, cada criança, né? Cada irmão, lá em cima falando assim: santo, santo, santo. Quero poder olhar para Paulo, meu irmão. Todos falam que ele tem a cabeça grande, é pequenininho, é caolho de um dele, calvo de nascença. Quero poder olhar para Paulo e fazer tanta pergunta para Paulo, irmão. Quero falar: Paulo, eu posso trocar uma ideia com você? Eu quero. Pensou olhar para Davi e falar: caramba, Davi, você foi um vacilão, hein? Mas como que você matou aquele gigante? Talvez lá em cima, eu e você, a gente possa dar as mãos um para o outro e falar: a gente conseguiu. Porque um encorajou o outro. A gente não desistiu. A gente não desistiu de cultuar, a gente não desistiu de adorar o nosso Deus. A gente não desistiu na hora da tribulação lá em casa. Parece que ia acabar, parece que não ia dar certo, mas veio uma palavra que me ensinou aquele dia e a não desistir. Não desistir do que Deus me deu, do meu casamento, da minha família. Não desistir. Não desistir dos meus. Não desista de Jesus. Vamos louvar mais uma? Pra gente ir embora? Vamos? Vem aqui, Emily. Vamos orar ao Senhor. Eu faço um convite a você hoje. Quem tem aqui, quem está com a vontade, ou esteve, ou continua tendo sempre essa vontade que um familiar estivesse aqui com você hoje? Uma pessoa que você tanto ama. Quem? Quem queria um amigo aqui, um amigo chegadão, falando: olha, eu queria que esse amigo estivesse aqui hoje? Quem? Deus preparou essa mensagem para você. E não foi para o teu amigo. Não foi para o teu familiar, para o teu parente. Foi para você. Sabe para quê? Para que você saia daqui e encoraja ele. Para que você saia daqui e fale assim: meu irmão, não vamos desistir. Meu irmão, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Quem crê nisso? Amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Jesus.
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja sua vida. Jesus, Jesus.